Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Clube da Bilheteria. Hoje, como de costume, eu vou falar a respeito das maiores notícias desse final de semana nas bilheterias, dos números que foram batidos e do top 5 da semana. Então, vamos lá! E pessoal, antes de mais nada eu queria esclarecer, eu tô gravando o Clube da Bilheteria pela segunda vez. Eu gravei ontem, eu tava na casa dos meus pais, mas eu acabei tendo dificuldades técnicas. Eu ia gravar o vídeo pra vocês da melhor forma possível, mas o som e a imagem acabaram saindo de sincronia e eu não consegui gravar pra vocês. Mas de qualquer forma, eu tô gravando o vídeo hoje, então se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triple-F, não deixe de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então vamos lá, repetindo a primeira posição da semana passada, ficou novamente Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu já falei a respeito desse filme, eu ainda vou fazer um vídeo com spoilers a respeito do filme do Homem-Aranha e do que eu acho que esse filme simboliza pro futuro, mas hoje eu quero falar a respeito da bilheteria. O filme fez mais 45 milhões de dólares no seu segundo final de semana, que foi uma queda bem grande se a gente considerar que o filme fez 180 milhões de dólares, mas foi uma queda relativamente pequena se a gente considerar que na sexta, sábado e domingo o filme fez próximo de 90 milhões. Então foi uma queda de cerca de 51%, mas foi uma queda considerável se a gente considerar que o filme abriu muito grande nos Estados Unidos, o que já era de se esperar, como eu falei inclusive na semana passada, porque o filme estreou no feriado de 4 de julho. Então muitas pessoas que queriam assistir o filme já tinham assistido, o que diminui o público das próximas semanas naturalmente. Mas mesmo com essa queda, o filme já soma 274 milhões de dólares em território americano, o que já torna ele mais bem sucedido por lá do que os dois filmes do Andrew Garfield, que é a segunda geração do Homem-Aranha nos Estados Unidos. E pra mim isso mostra que o Homem-Aranha fazer parte da Marvel é extremamente importante pro herói, porque muitas pessoas já estavam cansados de assistir filmes do Homem-Aranha e muitas pessoas, na verdade, ainda estão cansadas. Mas, de qualquer forma, eles conseguiram atrair o público do universo cinematográfico da Marvel. E eu falo isso porque na minha família, meu irmão, por exemplo, gostava muito dos primeiros filmes do Homem-Aranha, meu primo gostava muito da trilogia do Sam Raimi, e agora eles não estão nem aí mais pro que acontece com o Tom Holland, nem assistiram os filmes. Então eu vejo que muitas pessoas perderam o interesse que elas tinham pelo herói, mas eles conseguiram adquirir um público novo com os filmes do universo cinematográfico da Marvel, com filmes como Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, Guerra Civil e etc. Então acho que mesmo com o sucesso do filme Homem-Aranha Longe de Casa, o público que está assistindo esse filme é bem diferente do público que assistiu os filmes do Sam Raimi. E não só o filme tá fazendo parte do universo Marvel, como o filme tem um DNA muito forte do Homem de Ferro, os personagens coadjuvantes, o próprio Tony Stark tem uma presença muito forte, mesmo que não seja uma presença física, mas a gente vê que o Homem-Aranha tá sim sendo preparado para ser o sucessor, não só dentro do filme, como no próprio universo Marvel. E ao redor do mundo, o filme já soma 850 milhões de dólares, que é um valor muito bom, que já é um dos maiores sucessos do Homem-Aranha, e isso em parte por causa da China, onde o filme já fez 190 milhões de dólares e já é um dos filmes mais bem-sucedidos desse gênero de todos os tempos. E eu não vou abordar aqui nesse vídeo os boatos a respeito do filme ter que bater a marca de $1 bilhão por causa de um contrato entre a Sony e a Marvel. Eu vou dar uma pesquisada um pouquinho mais a fundo, porque eu quero abordar em um vídeo de notícias. Então, se você está se questionando se eu vou falar a respeito disso, eu vou falar a respeito disso sim, só que nos próximos dias. E antes de dar continuidade ao vídeo, eu queria saber, vocês acham que o filme Homem-Aranha Longe de Casa vai bater a marca de $1 bilhão? Digam aqui nos comentários. E na segunda posição ficou novamente, mantendo a segunda posição da semana passada, o filme Toy Story 4, que caiu pouco novamente, o filme está se mantendo melhor do que eu esperava, o filme está conseguindo se manter ainda à frente do Toy Story 3, mesmo que a diferença tenha diminuído. Vocês vão se lembrar que nas semanas anteriores eu falei que a distância começou cerca de 10 milhões de dólares à frente do Toy Story 3, e agora essa distância diminuiu. A distância hoje é de 7 milhões de dólares, e o filme fez 346 milhões de dólares nos mesmos 24 dias que o Toy Story 3 fez 339 milhões de dólares. Então a gente vê que os filmes estão muito parelhos, mesmo que o filme Toy Story 3 provavelmente vai ter uma performance melhor a partir de agora, principalmente pela chegada de novos grandes sucessos, como por exemplo o Rei Leão, que deve chegar destruindo
já nessa semana. E o filme já se posicionou à frente de vários filmes da Pixar, como Procurando Nemo, como Divertidamente, como Monstros S.A. e vários outros filmes de enorme sucesso da empresa, e hoje ele está na 5ª posição no geral, atrás de vários filmes, principalmente de Os Incríveis, que para mim chegou a uma marca imbatível acima dos 600 milhões de dólares. Então não existe a menor possibilidade do filme Toy Story 4 chegar à liderança da Pixar, de bater Os Incríveis 2, mas ele está muito bem posicionado. E mundialmente o filme já chega à marca de 770 milhões de dólares, mas também deve continuar fazendo um bom dinheiro porque animações bem aceitas, como é o caso de Toy Story 4, geralmente continuam fazendo bastante dinheiro no decorrer das semanas. Então eu também acho que é uma possibilidade que Toy Story 4 atinja a marca de 1 bilhão de dólares, inclusive ultrapassando o seu antecessor. E agora eu queria aproveitar esse momento para citar um filme que não está no top 5, mas que conseguiu uma performance muito boa novamente, o filme Aladdin. Chegou a 960 milhões de dólares mundialmente, o que é um valor absurdo considerando a hype negativa que o filme estava gerando antes da estreia. E o filme tem grandes chances reais agora de bater a marca de 1 bilhão de dólares e com certeza vai ultrapassar o filme Livro da Selva, que eu estava falando desde o começo que era uma marca muito importante para esse filme bater. Ele já deixou para trás todos os outros, agora tem somente o Livro da Selva e depois, obviamente, o filme A Bela e a Fera. E depois, na 3ª posição, o filme Crawl, da Paramount, estreou relativamente bem com 12 milhões de dólares para um filme que custa somente 13,5. É um filme de terror, então deve continuar fazendo um valor relativamente bom, deve fazer um multiplicador de 3, pagando o seu custo e mostrando que filmes de terror não precisam ser grandes sucessos para trazer um bom dinheiro para o estúdio. E na 4ª posição ficou o filme adulto da Fox, ficou o filme para maiores de 18, Stuber, que é um filme estrelado pelo Dave Bautista e pelo Kumail Nanjiani. E esse filme parece ser muito bom, alguns críticos que eu respeito bastante elogiaram muito esse filme, mesmo com esse nome meio estranho. Eu acho que talvez eles tenham errado no nome, mas o filme trouxe um valor relativamente bom para o estúdio, a Fox, que agora é da Disney. Então é legal a gente ver que a Disney pode continuar lançando os filmes da Fox normalmente, sem atrapalhar, entre aspas, a marca Disney, porque ela acabou de lançar um filme de comédia, e eu acho que comédia é o gênero de longe hoje mais esquecido. É muito difícil a gente ver uma comédia muito legal, é muito difícil a gente ver uma comédia boa, então eu vou tentar assistir Stuber assim que possível. E o filme estreou com 8 milhões de dólares e eu quero ver o quanto que um filme desse consegue fazer mundialmente. Normalmente comédias costumam fazer muito mais dinheiro em território americano do que no exterior, principalmente porque é muito difícil você traduzir o humor, mas vamos ver como esse filme vai sair daqui pra frente. E fechando o top 5 e se mantendo no pódio ficou o filme Yesterday, do diretor Danny Boyle, e o filme já chega a 80 milhões de dólares mundialmente, sendo que ele tem um custo de somente 26. Então o filme pode não ter se tornado um sucesso astronômico, mas ele já é lucrativo. E agora, como sempre, vamos falar a respeito de como anda a disputa entre Vingadores Ultimato e Avatar. Quem tá na frente, obviamente, Avatar ainda tá na frente, mas a gente pode dizer hoje, oficialmente, que se trata de um empate técnico. Eu acho que quase nem importa mais quem vai ganhar. Eu ainda acho que Vingadores Ultimato vai bater o Avatar, porque ele ainda tem um tempinho, o relançamento acabou de chegar a alguns países, mas os dois filmes hoje têm 2,78 bilhões de dólares nas bilheterias. Então eu digo que seria um empate técnico, entre aspas, porque a gente já está na segunda casa decimal e o empate ainda existe. E é a primeira vez que a gente vê uma diferença de menos de 10 milhões entre os dois filmes, que é uma diferença quase irrelevante se a gente considerar que os dois filmes fizeram acima de 2 bilhões de dólares. E agora eu vou falar rapidamente a respeito do relançamento. O relançamento no Brasil já chegou, eu conversei com algumas pessoas que viram a sessão passando nos cinemas, mas eu achei estranho porque aqui na minha região, eu moro numa região que tem 4 cidades com cinemas e em nenhuma das 4 o filme Vingadores Ultimato foi relançado. Nenhuma das 4 está passando o filme, então eu não sei exatamente qual foi o alcance desse relançamento, quantas salas, o que eu concordo plenamente, porque o Brasil tem um volume muito reduzido de salas de cinema, então eu acho que os donos de salas de cinema que têm que negociar com os distribuidores, que no caso é a Disney, eu acho que eles não estão dispostos a abrir mão de Toy Story 4, de Homem-Aranha Longe de Casa e de vários outros filmes para livrar espaço para Vingadores Ultimato. Porque é um filme que já passou, é um filme que quem queria assistir
já assistiu, obviamente poderia ter um apelo dos fãs de irem novamente, era o meu caso, se o filme estivesse passando, eu ia tentar assistir novamente, mas eu concordo que eu preferiria ver Toy Story 4 ou Homem-Aranha Longe de Casa, e eu queria saber de vocês se algum de vocês já conseguiu assistir essa nova versão ou teve interesse em assistir, talvez você tenha visto o filme em cartaz, mas não tenha tido interesse, diga aqui nos comentários também. E analisando o quanto o filme pode fazer daqui pra frente, a gente tá vendo uma diferença de somente 7 milhões de dólares entre os dois filmes, e se a gente analisar, o filme Vingadores Ultimato tá tendo uma performance até 3 vezes melhor do que Vingadores Guerra Infinita desde o relançamento, porque no dia a dia, se a gente olhar, um filme fez 100 mil, o outro fez 300 mil. Um dia que ele fez 500 mil, o outro fez 1,5 milhão. Então a gente está vendo essa tendência muito clara do Vingadores Ultimato fazendo 3 vezes mais do que o Guerra Infinita. E se a gente manter essa média, o filme Guerra Infinita fez 2 milhões de dólares entre esse ponto e o final da sua corrida, então a gente pode esperar que somente em território americano o filme Vingadores Ultimato faça no mínimo 6 milhões de dólares daqui para frente, o que cobriria praticamente totalmente essa diferença de 7 milhões. E a gente ainda não sabe quando o filme vai chegar à China. Eu ouvi boatos que o filme vai chegar na China de novo em setembro, que vai ser uma época que vai ter um vazio ali nos cinemas, então eles vão incluir o filme Vingadores Ultimato novamente, mas considerando que o filme tem potencial para fazer 6 milhões nos Estados Unidos, eu acho que é muito natural a gente imaginar que ele vai conseguir fazer mais 1 milhão em todos os territórios aí ao redor do mundo. E é mais legal ainda a gente ver que os filmes têm chances de ficarem empatados exatamente no mesmo valor de 2 bilhões 787 milhões de dólares. Imagine se os dois maiores filmes de todos os tempos tivessem exatamente o mesmo valor de bilheteria. E galera, só lembrando, eu ainda tenho aquele vídeo que eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer um dossiê muito grande a respeito dessa rivalidade entre Avatar e Vingadores Ultimato, citando algumas coisas que eu não tive tempo de citar aqui no Clube da Bilheteria e deve ir ao ar amanhã ou depois de amanhã. E novamente eu tinha um vídeo pronto para soltar no domingo que eu não consegui soltar por problemas técnicos, porque eu gravei fora de casa e etc. Então eu tô soltando o Clube da Bilheteria hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E como sempre, galera, eu queria saber de vocês o que vocês acharam do top 5 dessa semana, o que vocês acharam da disputa entre Vingadores Ultimato e Avatar. Quem vocês acham que vai ganhar e quanto tempo vocês acham que Vingadores Ultimato vai levar para sair dos cinemas? Diga aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.